Queridos amigos, bem-vindos a mais um podcast, Conversas Significativas. E hoje eu convidei para estar connosco a partilhar a sua visão, a partilhar a sua alegria, a partilhar as suas dificuldades, a partilhar connosco a sua experiência e sabedoria de vida, um querido amigo do outro lado do Atlântico, mas de uma terra-irmã, que é o Brasil, que eu tive o privilégio de poder estar e conviver e realmente sentir o espírito da unidade, o espírito da família, o espírito da união dos povos, das culturas, com toda a sua diversidade. E foi das melhores experiências que tive na minha vida. Então, vou-vos apresentar, ele chama-se Luís Henrique Busto, é um homem multifacetado em múltiplas áreas, mas em vez de ser eu a apresentá-lo, e para que todos possamos ter um insight maior, eu vou passar a palavra ao Luís e vou pedir ao Luís para falar um bocadinho dele e tenho a certeza que com isso os nossos amigos vão perceber porque é que eu te convidei. Queres-te fazer uma pequena apresentação tua, meu querido? É difícil, Jorge. Eu não sei me apresentar direito. Bom, meu nome é Luiz Henrique Boist, escreve Beust, mas diz Boist, porque é de origem alemã. Meus, meus bisavós vieram da Alemanha para o Brasil no final do século XIX, então já sou quarta geração de brasileiros. Tenho 65 anos hoje em dia. Temos dois filhos, quatro netos, duas meninas e dois meninos. Que riqueza. Com certeza é a maior riqueza, né? Deus os encaminhe, proteja e guarde, que é o que a gente mais pode desejar para uma alma nesse mundo, né? Então, Fala sou do teu percurso académico e profissional, tá. tão rico. Não sei se é rico, foram muitas aventuras. Foram, gostaria que tivesse sido mais rico, na verdade, né? Mas a gente vive o que Deus nos dá a viver e o que a nossa ignorância nos permite, porque muitas vezes Deus estende um caminho e a gente escolhe outro. A nossa Einstein, uma vez, entre as várias tiradas muito boas, ele tem um ótimo senso de humor, assim. E uma vez ele disse que há duas coisas que são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas eu tenho dúvidas em relação ao primeiro, em relação à primeira coisa. Então, realmente, a estupidez humana é infinita, mas também é infinita a sabedoria de Deus e dos homens, coletivamente, individualmente, e a gente pode beber nisso, né? Mas eu estudei em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Puxa, Sul, é a capital. eu Gaúcho. que infelizmente nestes últimos meses sofreu tantas intempéries e tanta Um calamidade. horror, um horror, uma calamidade sem precedentes e, e que vai deixar marcas por muito, muito, muito tempo. Muito, muito tempo. 90% dos municípios do Rio Grande foram afetados, milhares, 1 milhão e meio de pessoas deslocadas, dezenas de milhares de casas simplesmente varridas pelas águas e, e também 80% das indústrias do estado destruídas pelas águas. Então, sem trabalhos, dificuldade de recomeço, as casas que não foram varridas
pelas águas, ficaram com água até o teto. Então, quando as pessoas voltaram, não tinham mais casa. Talvez tinham paredes, mas não tinham mais casa. Tudo, tudo, tudo destruído. Então, apesar de agora os noticiários não comentarem mais nada a respeito, mas as cicatrizes estão lá e as chagas ainda estão abertas. As pessoas ainda estão com um sofrimento indizível e vai durar muito tempo. A recuperação vai ser muito, muito lenta. Mas é assim, quer dizer, os reveses desse mundo são muitos, né? Tem tu sabes o quanto eu amo João Guimarães Rosa, um dos autores brasileiros mais respeitados, mais destacados. E Guimarães Rosa expressou tanta sabedoria nas obras dele, tanta sabedoria, é inigualável, na verdade. Eu diria que nem o Dom Quixote, nem talvez a obra completa de Shakespeare, com todas as tragédias, as comédias e os textos históricos, os dramas históricos, talvez o conjunto das obras de Shakespeare chegue perto daquilo que Guimarães Rosa escreveu. Mas, infelizmente, como escreveu em português, poucos leem em português, e os portugueses pouco leem, especialmente os brasileiros, os que falam português, pouco leem. Então, poucos conhecem, na verdade, a sabedoria dele. Mas numa das obras dele, ele diz um personagem, Riobaldo, que é o personagem central do Grande Sertão Veredas, que é o único romance que ele escreveu. Os outros são novelas, o resto da obra dele são novelas e contos. E o Riobaldo diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta, depois afrouxa. Sossega e então desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que ela quer da gente é coragem. É Muito, belíssimo. muito É belo belíssimo. e com uma sabedoria e que me faz fazer este pequeno comentário, se tu me permites, a propósito daquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Sabes, nós aqui deste lado do continente acompanhamos com, com muita atenção e eu particularmente porque nesta minha última estadia no Brasil estive exatamente em Porto Alegre durante quase 3 meses. Ah, não sabia. Todos aqueles locais eu Ah, praticamente tive. Inclusive tive imagens onde eu estive a viver, onde a água subiu mais do primeiro andar, mais do que o primeiro andar. Eu exato. estava no quarto. Mas sabes, uma coisa que me tocou, e agora que tu falaste na sabedoria do Guimarães Rosa, nessa frase que tu partilhaste, todas as pessoas que eram entrevistadas na televisão, e que nós, todas elas mostravam. É claro que havia umas mais tristes, todos estavam tristes, obviamente, não é? Claro. Mas era uma tristeza que mostrava uma resiliência e uma Uhum, espiritualidade, no uhum, sentido de algumas eram tão comoventes de pessoas que eu lembro-me de um jovem que estava a viver uhum, numa ponte com alguns animais, em que ele dizia: "Eu não sei onde está a minha família, uhum, mas uhum, graças a Deus eu estou vivo. uhum, E uhum. se Deus quiser, eu vou encontrar a minha família." É incrível, é incrível, E é a incrível. mesma coisa com as outras pessoas. Claro que falavam com tristeza, mas ao mesmo Sim, tempo que havia a tristeza, isso. havia uma espiritualidade apoiada numa fé de que haveria uma resposta, haveria não só o espírito de resiliência, mas algo que ultrapassa o espírito de resiliência. Talvez Exato. o Guimarães Rosa, nesta personagem do Riobaldo, Sim, transmitisse também. E isto é uma das coisas da alegria do povo isso. brasileiro que eu senti, né?
exato. Também tem o outro lado da moeda. Pode-se dizer, vamos viver o só por hoje, da melhor maneira possível. Mas isso Uhum, pode ser neste sentido espiritual como no outro. E existe em todo o lado, não é? Mas sim. isto queria puxar um pouquinho, porque tu, neste breve introito que fizeste, antes ser um homem espiritual, um crente. Uhum, uhum. Mostraste a tua espiritualidade nas observações que fizemos, e então queria que enquadrasses neste teu percurso quanto a espiritualidade, e aos 65 anos, cheio de múltiplas experiências, que tu dizes que não trouxeram a riqueza, mas trouxeram toda uma sabedoria, toda uma experiência. Como é que a espiritualidade e a fé marcou todo o teu percurso? Aham. Olha, Jorge, é difícil definir o que seja espiritualidade, né? Existem muitos entendimentos a respeito dela em geral, inclusive, pode ser confundida com religiosidade. E eu acredito que são duas coisas bem diferentes. Eu conheço, tu deves conhecer também, muitas pessoas que são religiosas, povos inteiros, inclusive, e se mostram muito religiosos, mas com pouca espiritualidade. Então, diferencio as duas coisas. No meu entendimento, a espiritualidade é uma manifestação do amor pelo bem dos outros. Esse é o que eu entenderia muito como espiritualidade. É uma saída do eu, ou do ego, né? Uma saída do eu para o outro com amor. E eu acho que é isso que as escrituras sagradas das grandes religiões sempre ensinaram, desde o hinduísmo, há 5.000 anos, até a fé Bahá'í, no século XIX. O eixo central de todas as religiões sempre foi o amor ao próximo. Jesus, nosso Senhor, diz que os dois grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele diz esses dois são a mesma coisa, porque aquilo daquela pessoa que diz eu amo a humanidade em geral, mas ninguém em particular. Essas essas abstrações não servem, né? Quer dizer, quando de novo o Evangelho e São Tiago fala sobre no segundo capítulo da sua epístola, ele fala sobre as obras, né? Ele diz: a fé sem obras é morta. Assim como um corpo sem alma é morto, a fé sem obras é morta. E enfatiza extraordinariamente isso, né? E São João, numa das suas epístolas, ele fala que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. É mentiroso. Porque ele diz: se não amas ao próximo, a quem vês, como vais amar a Deus a quem não vês? Então, amor a Deus sem o amor ao próximo é uma abstração, e é uma abstração perigosa, porque as pessoas que se assomam ao direito de estar amando a Deus, mas odiar o próximo, elas causam o maior dano possível sobre a face da Terra. Então, eu diria assim que sim, eu tento ser espiritual, eu faço esforço para ser espiritual, desde, acho que desde sempre, acho que desde sempre. Eu me lembro uma das primeiras lembranças que eu tenho, naquela época não tinha televisão, quando eu era criança, então o que os pais geralmente faziam era levar os filhos para efemérides públicas. E eu me lembro que do 7 de setembro, que é a data da independência do Brasil, meu pai me levou para um desfile do 7 de setembro, numa das avenidas principais de Porto Alegre, passavam tanques, Uhum. jipes com metralhadora e aquela parafernália bélica toda. E pela época, na casa onde nós morávamos, e isso é uma das primeiras lembranças que eu tenho, eu devia ter uns 5 ou 6 anos de idade, no máximo 7.
E eu me lembro de ter começado a chorar copiosamente e pedir ao meu pai que me levasse dali. Então, aquela experiência foi extremamente negativa para mim. E eu não deveria ter uma noção muito profunda do que é guerra ou destruição em massa, entendeu? Mas, mas me afetou muito. E eu acho que, de uma certa maneira, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu fui sendo conduzido na vida por caminhos mais ternos, mais, mais suaves. Não sem sofrimento, muito, das mais variadas naturezas, físico, emocional, mental, espiritual. Não existe vida sem sofrimento, não existe. Mas, graças ao bom Deus, sempre, aquele ditado em inglês, every cloud has a silver lining, sempre teve um forro de prata nas nuvens na minha vida, né? Até não servi no exército, já estava dentro, estava na fila para entrar, para cortar o cabelo, tinha tentado de tudo, tinha falado com meu pai tinha acionado amigos que tinham patente elevada no exército para poder ser dispensado, nada deu certo. Aí eu estava dentro do quartel, na fila para cortar cabelo, e de repente um rapaz começa a chorar muito. E o sargento que cuidava dali da coisa veio falar com ele o que estava acontecendo, e ele disse que ele não podia cortar cabelo, ele não podia entrar no exército, porque ele era rimo de família. O pai dele tinha falecido, ele estava empregado, ele tinha que cuidar da mãe, sei lá. Daí a situação ficou meio tumultuada, porque a ordem da fila para cortar cabelo acabou. As pessoas ficaram em volta, naquela coisa bem brasileira, e apareceu um capitão. Nunca vou esquecer o nome dele, porque se chamava Capitão Chaves. E eu nunca esqueci, porque ele foi a chave para eu não servir no Exército. Eu acho digno servir no Exército, mas para mim não servia. Para mim não servia. E daí o capitão chegou, o rapaz falou do assunto para ele. O capitão pediu a folha com o nome das pessoas todas que estavam ali convocadas. E eu cheguei mais próximo, porque ele disse: Alguém mais tem problema aí? Vem falar comigo. Eu disse: eu tenho problema, eu não quero servir no exército. Eu fui falar com ele. Eu e mais dois, além do rapaz que era rimo de família. E quando nós estávamos meio posicionados, e a posição dele na tabuleta onde estava a lista, ele escutava cada um e eu via que ele marcava um xizinho do lado do nome. Daí um rapaz falou, ele marcou um xizinho. O outro rapaz falou, ele marcou um xizinho. E daí, quando chegou a minha vez, não era nada sério, nada problemático. E é lógico, eu não ia dizer que eu não queria servir no Exército. Mas eu disse para ele: olha, capitão, eu passei em 2 vestibulares, eu passei em arquitetura e urbanismo e em agronomia, porque a minha intenção é estudar ecologia urbana. E com 2 faculdades eu não vou conseguir fazer exército, e com o exército eu não vou conseguir fazer 2 faculdades. Então, basicamente é isso. Se eu fosse dispensado, eu acho que eu estaria mais aliviado. E ele pegou e colocou 3 cruzinhas do lado do meu nome. Olha só. E tu não foi servido. E tu não foi servido. Exato, só olhei para ele e, claro, meus olhos brilharam, o dele brilhou também em cumplicidade, e eu só disse muito obrigado. E no fim da tarde eu estava livre. E seguiste o teu caminho nos teus vestibulares na continuação da tua formação. Daí eu estudei agronomia durante um tempo, que a família tinha fazendas e cultivava coisas e tal. Mas depois eu percebi que meu amor pela natureza é de poeta e não de agrônomo, não de cientista. Eu fiz 2 anos, mas deixei o curso, transferi para história, aí fiz história. E agronomia, aliás, e arquitetura e urbanismo, sim, eu me formei em arquitetura e urbanismo. Trabalhei mais em urbanismo durante a vida, porque
me parecia ter mais impacto social o trabalho, né? Então, trabalhei muito tempo em planejamento urbano e regional no governo do estado do Rio Grande do Sul. Havia um órgão que harmonizava o trabalho das várias secretarias estaduais, que era o Conselho Estadual de Desenvolvimento Urbano. E ali aprendi muito, gostei muito da experiência, mas percebi também que não era o planejamento físico ou econômico que me interessava, era mais a lide com as pessoas, porque eu percebia que havia muitos planos urbanísticos e regionais, inclusive de desenvolvimento socioeconômico, que não davam certo, não por falta de competência técnica, não por falta de recursos financeiros, mas simplesmente por mediocridade humana, por cobiça humana, por desentendimento humano, por interesses políticos menores ou descartáveis, sabe? Então, aquilo também me marcou muito. Naquela época, eu fiz uma pós-graduação na Inglaterra, daí estudei na Inglaterra um tempo, no University College, London e Oxford. Foi uma experiência muito positiva. Viajar é muito positivo, né? Estudar fora é muito positivo, conhecer outras culturas é positivo. Depois fiz um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. E a minha tese do mestrado foi o diálogo entre Einstein e Freud sobre a guerra e a paz. Einstein e Freud trocam correspondência em 1933, 32, a publicação se deu em 33, sobre a guerra e a paz. E, basicamente, Einstein questiona Freud, porque Einstein diz, na minha visão, a paz mundial é possível e seria simples de ser alcançada. Bastaria que as nações abdicassem de uma parte de sua soberania e essa parte que elas abdicassem seria a de fazer a guerra. E entregassem essa parte para um governo supranacional. Ele diz, essa é a minha visão. Mas ele questiona Freud. Ele diz, mas eu percebo que deve haver algum impulso mais oculto do que apenas a razão dita, porque os homens se arvorem a destruir uns aos outros de uma maneira tão alucinada e que alguns chamamentos à guerra sejam capazes de mobilizar as pessoas de uma maneira demente. Imagina, Einstein tinha visto a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial tinha sido uma guerra absolutamente desastrosa, porque os exércitos europeus foram para a guerra com alegria. As pessoas ainda tinham a fantasia de que a guerra era um ato de bravura, de coragem, de nobreza. Os exércitos desfilavam nas ruas e as pessoas abanavam bandeirinhas, cantavam hinos. O próprio Freud foi um dos que defendia a guerra na Primeira Guerra Mundial. Einstein foi um dos 4 alemães apenas que se opôs ao ingresso da Alemanha na guerra. Ele e mais 3 amigos. Foram os únicos. 73 outros intelectuais assinaram uma petição pela guerra. Então, Einstein era um pacifista de primeira hora e foi durante toda a vida. Durante toda a vida. Inclusive, ele levou-o a não participar no projeto Manhattan. Sim, exato, exato. Apesar de ter alertado do problema que seria se a Alemanha nazista tivesse a bomba. Exato. Não, Einstein foi de uma nobreza enorme. Claro, não foi um santo, nós não estamos falando de um santo. 10 pessoas começam a vir sobre o primeiro relacionamento dele, o casamento, a filha. Mas isso, os homens cometem erros, mas se a trajetória principal deles é nobre, pronto, foram almas nobres. Nós não estamos falando de santos. Deixa-me pegar nessa dica que tu disseste da nobreza humana, e porque há algo muito confuso hoje, inclusive na própria palavra espírito, no espírito humano. Quando nós falamos de espírito humano, há um enorme vidro, um vidro que se põe
com muitas luzes que ofuscam um entendimento daquilo que é a natureza superior do ser humano. Uhum. Sendo que a nossa natureza, nós temos duas naturezas, a física, a mental, a emocional ou sentimental, e que está envolvida também na mente, depende, depois há várias linhas, tu poderás elaborar sobre isso um pouco melhor, mas há depois, essa é a natureza inferior, Sim. é aquela que nos liga à nossa condição humana, mas animal. Mas há uma Uhum. outra condição que é Uhum. aquela que é humana, puramente espiritual. Sim. Eu costumo, quando tenho, às vezes tenho muita dificuldade em falar com pessoas que usam a racionalidade e se tornam agnósticas ou mesmo ateias, não é? Defendendo toda uma Uhum. justificação racional para a não existência dessa parte espiritual que nos liga a algo superior a nós. Uhum. Uhum. Liga a algo porque nós não criamos nada, absolutamente Uhum. nada. Tudo foi criado para nós. Uhum. E essa nobreza que tu estavas falando, que é a demonstração dessa parte espiritual que tu começaste por dizer, estava ligada a todas as religiões, Uhum. é o amar o homem, e neste Uhum. conflito que nós estamos vivendo numa sociedade materialista, numa sociedade cada vez mais egoísta, onde o rumo para esse federalismo que estava a acontecer na Europa, que estava a acontecer na América, que estava a acontecer na Ásia, que estava a acontecer em África, neste momento está a sofrer um revés, não é? E um choque, uh, eu não sei explicar e gostava que tu elaborasses um pouquinho. Eu às vezes será um choque educacional, mas é um choque educacional no sentido em que cada vez maior número de pessoas da humanidade têm acesso a mais conhecimento, têm Uhum. acesso a mais informação, mas ao Uhum. mesmo tempo há um cada vez maior alheamento para pensar e procurar elevar aquilo que é a verdadeira natureza humana, Uhum. no Uhum. sentido de melhorar a nossa relação com os outros através de atos de amor. Como? Uhum. Uhum. Desenvolvendo qualidades e virtudes. Sim. Desenvolvendo qualidades e virtudes. Gostava que tu falasses um pouco sobre isso e ao mesmo tempo usaste a palavra Deus algumas vezes, porque esta palavra para algumas pessoas está associada a tal religiosidade. E a Uhum. religiosidade está associada a poder, de alguma Uhum. maneira, por ter sido a condução dos Uhum. homens, não é? Uhum. E então, Uhum. gostava que através da tua experiência e da tua vivência espiritual, nos ajudasses a como é que tu ah, consegues ajudar as pessoas a entender Deus, Tá ou bem. a procurarem esse caminho. São muitas coisas que tu colocaste aí, ainda bem que o nosso podcast dura 7 semanas e meia, né? Vamos lá, com todo o gosto, meu querido, com todo o gosto. Então, na resposta de Freud, extraordinária resposta de Freud a Einstein, porque Einstein já era famoso, já tinha ganho o prêmio Nobel alguns anos antes, né? E Freud não era. Aliás, Freud nunca ganhou o prêmio Nobel. O único prêmio que ele ganhou foi o prêmio Goethe, que por escrever bem em alemão. Ele escreve muito bem alemão. O alemão de Freud é lindo de ler. E E isso, de certa maneira, incomodava Freud, porque, ao contrário de Einstein, que era uma personalidade muito humilde, muito simples, muito. Imagina, é impensável que Freud fosse tirar uma fotografia com a língua de fora para ser e que fosse divulgada. Todas as fotos de Freud
são posadas, sabe? Para dar uma impressão de respeito, de senioridade e tal. E Freud, nessa época, Freud era uma geração mais velha que Einstein. Nessa época, Freud era já um ancião. Ele faleceria pouco tempo depois. E, e já tinha construído toda a grande arquitetura da teoria dele, né? Das investigações dele, que são extraordinárias. Claro, foram superadas em grande medida pela ciência da psicologia que veio depois, da sociologia, da antropologia que veio depois. Muito da obra de Freud é mito. Mas tudo bem, nós precisamos de mitos também. Inclusive, tu sabes o quanto eu amo também Fernando Pessoa, né? Outro nome, para mim, os dois nomes mais extraordinários da literatura em português, sem dúvida alguma, Guimarães Rosa e Fernando Pessoa. E tu deves lembrar quando Fernando Pessoa diz numa poesia, de maneira extraordinária, de novo, como só e ser as coisas extraordinárias que ele diz, o mito é o nada que é tudo. Extraordinário, extraordinário. O mito é o nada que é tudo. Então, Freud, ele na resposta a Einstein, que é muito mais longa do que a de Einstein, ele faz um repasse de toda a teoria dele, de toda a visão, e ele chega a falar, na própria carta, ele chega a falar do mito da teoria dele. E ele diz que concorda com Einstein, concorda que o caminho político para a paz mundial é a eliminação dos exércitos nacionais e a submissão a uma entidade supranacional que organize os assuntos entre as nações. Ambos, tanto Einstein quanto Freud, não propugnam a extinção das nações. O que eles defendem é uma sobreposição às nações. E realmente, se a gente estuda a história humana, cada vez que a paz foi estabelecida entre entidades sociais, é porque uma entidade social superior se formou. Então, primeiro, as famílias, que era o agrupamento social mais primitivo, as famílias faziam guerra entre si. Daí as famílias são superadas pelos clãs. Os clãs são uniões de famílias. E daí os clãs faziam guerras contra os outros. Passam milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de anos, os clãs se juntam em tribos. Então os clãs já não guerreiam mais entre si, as famílias não guerreiam mais entre si, mas agora as tribos guerreiam entre si. Passa novamente milênios e as tribos se juntam em cidades-estados. Cidades-estados nada mais são do que muitas tribos reunidas. E já as tribos não guerreiam entre si, mas as cidades-estados guerreiam entre si. Né? Na Grécia, a Grécia clássica acabou com a Guerra do Peloponeso porque, apesar de viverem no mesmo pedacinho de terra, falarem a mesma língua, terem os mesmos deuses, nunca conseguiram estabelecer a paz entre as cidades-estados gregas. Viviam em guerra, Esparta contra Atenas, contra Corinto, contra Diabo 4. Então se destruíram. Na Europa, cidades-estados continuaram se matando durante a Idade Média inteira. Roma contra a Veneza. A Itália, Gênova, todas aquelas cidades. Exato, exato, na Europa inteira. Entendeu? Só foram construídas nações no século XIX, sabe? Quer dizer, a coisa é muito clara. A paz entre as massas humanas se constitui quando as entidades sociais rivais são superadas por uma entidade que as harmoniza. E daí, com o Estado federativo, as cidades que antes se matavam, agora estão unidas numa federação. Pronto. A visão de Einstein e Freud, e a visão de Bahá'u'lláh, também o fundador da fé Bahá'í, é a fundação de Kant, quando ele fala da paz entre as nações, é uma entidade supranacional que reúna as nações numa federação global. Então, mantém-se as nações como se mantiveram as cidades, podem ter clubes de futebol que disputam acirradamente a vitória, podem torcer uns contra os outros, mas não se matam. Esse é o grande estágio. Então, uma federação mundial de nações é a grande visão da paz
que Einstein e Freud trazem. E daí vem a grande questão. Apesar de Freud concordar que esse é o caminho prático, digamos, da paz, ele tenta responder o grande questionamento de Einstein. Por que que ainda assim os homens são dominados por uma paixão de destruição e matança, que os transforma em bestas ferozes num esforço de guerra, né? E daí Einstein, daí Freud fala exatamente isso que tu estavas dizendo, e que é o ensinamento de todas as grandes religiões. O senhor Buda fala isso, o senhor profeta Muhammad fala isso, o senhor Bahá'u'lláh fala isso, o senhor Jesus fala isso. Todos os profetas das grandes religiões ensinam isso. O ser humano é um ser que pode ir ou para cima ou para baixo. Ele pode ou se enobrecer ou se tornar mais vil. Quando ele se enobrece, então ele se torna semelhante aos anjos. Na verdade, se torna semelhante a Deus. As escrituras judaicas, que o cristianismo incorporou, dizem que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o ser humano é semelhante a Deus. E como Jesus ensina que Deus não tem corpo, ele recorda claramente, Jesus diz, Deus é espírito e aqueles que o amam devem adorá-lo em espírito e verdade. Se Deus é espírito e o homem é a imagem e semelhança de Deus, então no que o homem é a imagem e semelhança de Deus? É no espírito. Só que o espírito de Deus é puramente bom, é essencialmente bom. Na sua transcendência e na sua imanência, Deus é absolutamente o bem supremo, o máximo bom, o máximo bem, né? Mas o homem não. O homem, para ter livre-arbítrio, ele tem a escolha de ou se enobrecer com as virtudes ou se tornar cada vez mais vil quando se afasta delas. Então, o caminho realmente da espiritualidade é o caminho das virtudes, como tu bem colocaste há pouco. Quanto mais os homens buscam as virtudes todas, ou valores humanos, como hoje em dia muitas vezes chamam, honestidade, bondade, perdão, justiça, misericórdia, perseverança, constância, equanimidade, paciência, resignação, enfim, são incontáveis as virtudes e todas elas estão interligadas, a gente sabe. Quando os homens buscam desenvolver essas virtudes, e as religiões todas vieram para ensinar os homens como fazê-lo, né? Então, pronto, os problemas diminuem. Porque a maioria dos problemas e dos sofrimentos humanos justamente vem pelo afastamento do mundo das virtudes e que nós poderíamos chamar o mundo do espírito, que não foi inventado pelos homens, ele existe desde sempre. O mundo da transcendência é um mundo eterno, como Deus é eterno, e vamos chegar a Deus, daqui a um pouco eu chego em Deus, mesmo porque eu já fui ateu. Convicto, sem nenhum problema, sem essa brincadeira, sou ateu, graças a Deus. Não, simplesmente Deus não era uma hipótese a ser considerada, como alguém já mais importante disse. Então, essa grande questão da espiritualidade sempre foi uma escolha. E os profetas das grandes religiões, todos eles, desde Krishna, Zoroastro, Buda, Jesus, Bahá'u'lláh, Baba, todos os profetas que fundaram as grandes religiões, eles fizeram ênfase nisso. Fizeram ênfase nisso. Os profetas das grandes religiões eram muito menos religiosos do que espirituais. Os homens é que constituíram religiões formadas e formais e hierárquicas e que foram criadas com boa vontade para tentar manter os ensinamentos originais. Mas Jesus nunca criou nenhuma igreja. Jesus chamou 12 homens puros, ignorantes, a maioria deles, tirando Mateus e Lucas. O resto era pescador analfabeto. Pedro era analfabeto. Mas eram almas puras, que reconheceram o verbo. Como? E Paulo? Bom, mas Paulo não foi discípulo. Paulo nem conheceu Jesus. Sem dúvida alguma, a força mais influente
no Novo Testamento. Dos 27 livros, mais da metade, 13 deles são, 14 deles são de Paulo. Esta foi, Agora, esta foi uma pequena observação para que a tua essência da história e da teologia e do estudo das religiões, que tu pudesses partilhar e que as pessoas pudessem também, os nossos amigos, compreender o modo que tu falas de, das bases que tu desenvolveste para esta compreensão que estás partilhando com todos nós. Desculpa, é, apenas uma pequena nota. tranquilo, tranquilo. Sabe, na época em que era adolescente, 13, 13, 14 anos, nós vivíamos no Brasil o tempo dos anos de chumbo, da ditadura. Então, as coisas eram muito complicadas. Eu tinha sido educado, criado numa matriz religiosa bem diversificada. Meu pai era evangélico metodista, minha mãe evangélica luterana, e meus pais de criação eram católicos. Então, eu basicamente vivenciei as três religiões. Eu ia num fim de semana na aulinha dominical na igreja luterana, outro fim de semana na igreja dominical na igreja metodista, frequentava as missas, fazia todas as coisas nas três igrejas para agradar todo mundo, digamos assim. Cheguei a ser expulso de uma das aulas dominicais, mas isso quando já era adolescente, devia ter 11, 12 anos, porque fiquei fazendo perguntas que o pastor não gostou, mas não gostou, e daí me expulsou da aula. E essas experiências todas, e depois eu comecei a mergulhar muito nos escritos de Marx e Engels, e Gramsci, e Rosa Luxemburgo, e todos os pensadores de esquerda. Então, realmente comecei a perceber assim, que essa coisa de Deus não faz sentido, entendeu? Muita barbaridade se fez em nome de Deus, muita carnificina se fez em nome de Deus, e eu descartei Deus, descartei convicto. Mas eu nunca fui contra as figuras centrais das religiões. Eu pensava que Jesus, por exemplo, o Buda, o Krishna, na época eu lia a Bhagavad Gita, um dos primeiros livros fora do cristianismo que eu lia muito a Bíblia. Eu pensava que eles eram homens muito inteligentes, muito santos, que tinham transmitido uma mensagem maravilhosa, sabe? Como Platão, Aristóteles, Plotino, sabe? Como Kant, como São Francisco de Assis, como Santo Agostinho. Mas Deus não entrava mais na equação, não entrava mais na equação. E então, isso era interessante, porque amigos meus, nós tínhamos um grupo de amigos bastante estudiosos, leitores, questionadores, nos reuníamos regularmente na casa dos meus pais, debatíamos por horas a fio, e, e me consideravam uma poliana, sabe? Achavam, e isso também porque eu sempre achava que a paz viria. Eu achava que o destino da humanidade era a paz. Então, achavam que eu olhava o mundo com olhos cor-de-rosa. Ah, poliana, sabe? Ah, o inocentão. Luiz Henrique era o inocentão de tudo, sabe? E uma vez eu fui jogar tênis num lugar que eu nunca tinha jogado, sempre jogava no clube, perto da nossa casa, mas era um dia bonito, de outono. Porto Alegre tem dias lindos de outono e primavera, especialmente no outono e no verão, é quase insuportável, mas o inverno e o outono, quando faz friozinho e tem aquele sol cálido, né, mais amarelado, mais alaranjado do Lindo. outono. O pôr do sol é lindo. Ali junto Lindo, lindo. com a Iba. É, É encantador. Exatamente, é encantador. O Mário Quintana, um grande poeta gaúcho, que eu amo de coração, um dos grandes poetas brasileiros. Tem poetas que a gente admira, tem poetas que a gente ama. Mário Quintana é um poeta que se admira e se ama, né? E ele escrevia também algumas pequenas crônicas no Correio do Povo, no jornal tradicional de Porto Alegre. E ele disse que tinha recebido amigos e ele tinha subido ao Morro Santa Teresa para mostrar o pôr do sol, e que ele tinha
E realmente os porto-alegrenses têm orgulho do pôr do sol, porque como o Lago do Guaíba, que a gente chamava antigamente Rio Guaíba, mas é um lago, na verdade, como o Lago do Guaíba é uma grande extensão de água junto à cidade, e como o sol se põe daquele lado, então é um espetáculo magnífico, porque poucas coisas são tão lindas como o sol nascendo ou se pondo nas águas, né? E nas costas tem as montanhas, porque Porto Alegre, assim como Roma, tem montes razoavelmente altos, né? E daí ele disse que mostrou então o pôr do sol para esses amigos, e depois um amigo escreveu uma crônica quando voltou à sua cidade e disse que os porto-alegrenses, por não terem muito o que mostrar, eles mostram só o pôr do sol. E daí o Mário Quintana só escreve na próxima linha, só, ponto de interrogação. Muito bom, extraordinário, extraordinário. Então, assim, nessa época, eu era um comunista poliânico, sabe? Com esperança da paz mundial e, e acreditando que havia seres sobre a face da Terra que se chamavam profetas, mas que eram simplesmente homens muito inteligentes e muito sãos. Daí eu fui jogar tênis numa praça pública da Prefeitura de Porto Alegre, nesse dia gostoso de... nunca vou esquecer o sol daquele dia, não vou esquecer o ar daquele dia. Eu tinha 16 anos de idade, mas é como se fosse ontem, é vivo, vivíssimo na minha. E eu nunca joguei muito bem tênis, nunca fiz nenhum esporte muito bem, né? Na verdade, nunca fui escolhido para jogar futebol. Né? Eu ia me esconder na biblioteca, porque no futebol só passava vergonha. Né? É só esqui aquático. Esqui aquático, sim. Meu avô materno nos levava para esquiar desde os 5, 6 anos de idade, então esqui aquático eu adorava fazer. Mas na escola, não. Mas tênis é uma coisa meio solitária, ou tu jogas com um amigo, né? Então não tem o assédio dos 22 jogadores de futebol achando que tu joga mal, entendeu? Dos 21, porque eu sou um deles. Ou dos 22, na verdade, porque eu estaria no banco de fora nem de reserva. Então, 22 achando que eu jogo mais. Então, tá bom. Fui jogar. E por não jogar muito bem, as quadras todas estavam ocupadas, eu fiquei jogando paredão, no paredão, treinando bola no paredão. E como esse era um lugar pequeno, não era um paredão como a gente costuma ter um paredão no fundo da construção ou do local. Eles tinham construído um muro no meio de um terreno. E daí tinha paredão dos dois lados. Ótimo, multiplicaram por 2 a área. Só que a minha bolinha seguida passava para o outro lado do paredão. E a primeira vez que eu fui buscar a bolinha, quando eu passei o paredão, um jovem mais ou menos da minha idade veio em minha direção com uma bolinha na mão e um sorriso enorme e me entregou a bolinha. Eu agradeci, mas fiquei muito impressionado. Fiquei muito impressionado. Porque foi gentil, porque sorria, porque era um jovem bonito. E voltei a bater bola. Outra vez a bola foi para o outro lado. E outra vez, quando eu fui buscar a bola, ele me trazia a bola com um sorriso. Da primeira vez, a bola podia ter batido nele, entendeu? E ele pegou a bola e veio devolver sem cara feia. Mas a segunda vez, tinha alguma coisa a mais ali. Tinha alguma gentileza que eu não conhecia, eu não estava acostumado. E 3 vezes a bola passou para o outro lado. 3 vezes o mesmo jovem me trouxe a bola com um sorriso. Eu fiquei muito impressionado. Eu perguntei a ele se ele tinha companheiro para o jogo. Ele disse que não. Eu disse que eu também não tinha. Então vamos esperar juntos uma quadra vagar? Vamos. Sentamos juntos a conversar. Em 10 ou 15 minutos de conversa, e daí a importância das conversas significativas, que nem tu fazes a gente ter no teu podcast. Em 10 minutos nós estávamos falando da situação mundial e em 10 ou 15 minutos eu disse para ele, meio reticentemente, que eu achava que um dia haveria paz no mundo.
E a isso ele respondeu enfaticamente, dizendo, com certeza, um dia vai haver paz mundial. Eu fiquei abismado, porque eu até então tinha sido ridicularizado por acreditar nisso. E eu achava que ia ter paz mundial. Agora ele falava com uma certeza que eu desconhecia, entendeu? E não te chamava Poliana. E não te chamava Poliana. E não se chamava Poliana, exatamente. Muito bom. Não se chamava Poliana. Se chamava Henry, na verdade. Henry e Henry Vardat. E nos tornamos grandes amigos, até hoje somos amigos, uma amizade de 50 anos aí, companheirismo, irmandade, fraternidade. E daí depois o Henry começamos a conversar, eu fiquei impressionado com as coisas que ele me dizia, muito impressionado. Tão impressionado que nunca chegamos a jogar tênis. Nós continuamos conversando noite adentro. E acabou-se, não tinha mais tênis, nunca jogamos tênis na vida. Eu comecei a frequentar reuniões que eles tinham na casa dele e acabei sabendo que eles eram barrais. Eu não conhecia a fé Bahá'í, é a mais recente das grandes religiões mundiais, nasceu no século XIX. E fiquei muito impressionado, pelas coisas que eram ditas, pelo ambiente. Eu lembro claramente a sensação de que eu nunca me havia sentido tão amado por pessoas desconhecidas. Nunca. Na verdade, eu nunca tinha me sentido tão amado mesmo por muitas pessoas conhecidas. Um amor sem julgamento, um amor de acolhimento, de bondade, de ternura. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu perguntei para o Henry que filosofia era a Bahá'í, ele disse, não, não é uma filosofia, é uma religião. Eu ainda tentei driblar, disse, bom, mas toda religião tem uma filosofia. Qual é a filosofia da fé Bahá'í? E daí ele me falou a ideia de um Deus único, a ideia de que todos os profetas vêm do mesmo Deus, a ideia de que Deus é como o sol e os profetas são como os raios do sol, a ideia de que Bahá'u'lláh diz que todos os profetas de todas as religiões são verdadeiros, que as religiões são como os anos da escola, que cada ano da escola tem um professor novo, mas a criança aprende ao longo de todo esse percurso. A humanidade, ao longo de todas as religiões, foi sendo educada para chegar à paz mundial, à unidade e à paz mundial. E daí, quando ele começou a falar essas coisas, eu realmente fiquei abismado, porque eu não conhecia nada, eu me julgava. Na época, a gente se julga culto, com 16, 17 anos, a gente se julga culto, porque em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Os meus amigos só jogavam futebol e eu lia. E os meus amigos mais próximos, com quem eu discutia as coisas, liam também. Mas eu ficava impressionado que eu não conhecia nada sobre isso, né? E comprei 7, 8, 10 livros Bahá'ís e passei a semana toda lendo, mas lendo. E eu fiquei abismado, abismado, ao saber que Bahá'u'lláh tinha passado a vida inteira na prisão, que tinha sido torturado, que tinha sido envenenado, que tinha morrido como um exilado, conhecendo um pouco dos sofrimentos que se abateram sobre ele, que tivesse escrito tanto. Imagina, os escritos de Bahá'u'lláh são equivalentes a 14 vezes o volume da Bíblia inteira, 70 vezes o volume do Alcorão, em uma vida só. O Alcorão foi revelado em 23 anos. Bahá'u'lláh, em 40 anos de revelação, revelou 70 vezes mais. 14 vezes mais que a Bíblia, que foi revelada ao longo de 2.500 anos. Então, é muita coisa. É muita coisa. Eu ficava realmente transtornado. Mas a ideia de Deus não entrava junto. Tanto que eu lembro que um ano depois eu me declarei Bahá'í, me tornei Bahá'í com 17 anos, para desespero da família, que nunca foi religiosa, nunca foi muito religiosa, aquela religiosidade formal, sabe? Nem ir a culto não se ia mais. Quando eu era adolescente, já não se ia a culto, nunca, né? Mas, de repente, quando
um filho, ou um sobrinho, ou um neto resolve aceitar uma religião estranha, daí todo mundo se assoma como um cruzado, entendeu? Um cruzado por Cristo, entendeu? Algumas das pessoas que eu mais amava e mais íntimas minhas eram, como os meus padrinhos e madrinhas, se afastaram de mim, se afastaram de mim. Graças a Deus, meu pai e minha mãe foram mais equânimes, eles investigaram, foram em reuniões barrais e acalmaram o pessoal dizendo, olha, é uma coisa diferente, nós não estamos acostumados. Eles diziam que era porque a fé Bahá'í nasceu no Irã, então é persa, né? A origem é persa, apesar de Bahá'u'lláh ter sido exilado para a Palestina, hoje Israel, e o Centro Mundial Bahá'í ser lá. Mas apesar de ser uma coisa estranha, eles diziam aos meus parentes que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então me deixaram. E depois, alguns anos depois, se descobriu que um dos principais barrais de Porto Alegre, senhor Hang Valtetz, que Deus o tenha, tinha sido colega de escola da minha avó, estudado na mesma escola alemã da minha avó. Ah, daí agora a Fé Bahá'í estava em casa, entendeu? Agora não era mais essa coisa dos turcos, porque já que o Rangval Tetz também é Bahá'í, então pronto, agora está tudo mais em casa. É assim que os seres humanos funcionam, né? É assim que funciona. Mas, enfim, eu me tornei Bahá'í e eu comecei a fazer oração porque tem centenas de orações. No cristianismo, a gente só tem o Pai Nosso, revelado por Jesus, claro, tem outras orações de santos maravilhosas. A oração de São Francisco é extraordinária. Mas na Fé Bahá'í tem centenas de orações. E eu comecei a fazer. Mas eu comecei a fazer porque Bahá'u'lláh dizia que tinha que orar. Porque Abdul-Bahá diz que o homem não pode viver sem oração. Mas, para mim, a impressão que eu tinha era de estar falando para as paredes. Eu me sentia constrangido sozinho fazendo oração no quarto. Levou um bom tempo até que alguma coisa mudasse dentro de mim e eu não me sentisse mais bobo. E eu começasse a perceber que havia alguma conexão com aquilo que se chama Deus. E daí agora chegamos a Deus. Então, na verdade, eu me tornei Bahá'í por causa de Bahá'u'lláh, não por causa de Deus. Deus veio de reboque. Deus veio de anexo. Porque eu dizia, se eu admiro, como admirava, sinceramente, profundamente, Krishna, Buda, Moisés, Cristo, se eu os admirava sinceramente, a admiração por Bahá'u'lláh foi extraordinária. Primeiro, porque era uma vida mais recente, muito melhor documentada. E depois, porque os escritos dele eram insuperáveis, em termos de beleza, estilo, profundidade, abrangência, enfim. Daí, até uma história interessante, talvez para encerrar essa coisa de Deus. Eu não quero converter ninguém também. E eu acho que isso tudo só para dizer que eu admiro muito os ateus. Muito, muito, muito. Porque a religião que se apresenta muitas vezes é tão descartável, é tão patética, e o Deus que se apresenta muitas vezes é tão incrível, no sentido de descrível, que a gente não tem como acreditar, sabe? Então, de certa maneira, o que eu vejo muitas vezes é um ditado gaúcho, não sei se diz isso em Portugal, mas no Rio Grande do Sul a gente diz que jogou o bebê fora junto com a água do banho, sabe? Não Jogou o usamos, bebê fora. aprendemos com vocês gaúchos a usar. Então chega um momento que a gente vê tanta barbaridade feita em nome da religião e de Deus que tu joga fora a religião e Deus, entendeu? Não quero nada disso. E eu acho que muitas vezes essas pessoas mantêm uma espiritualidade, um amor e uma transcendência que supera as de muitos que vão aos templos, sabe?
especialmente daqueles que são fundamentalistas e acham que, por causa da sua religião, devem destruir os outros, ou convertê-los ou destruí-los. Sabe? É Então, exatamente o oposto, permite-me só esta nota, o oposto. exatamente o oposto àquilo que nós começamos falando, que tu começou falando. Isso, isso. Essa é não as conversas são como as cerejas. Aham, Começa, aham. começa e depois não para mais. Mas, Isso. como tu deixaste, me abriste a porta para fazer uma série de Claro, futuros claro, podcasts, eu vou claro. aproveitar a tua deixa, porque há algo que, depois desta conversa tão rica e tão interessante, no fundo, porque estamos ainda na tua entrada no período do fim da adolescência. Ainda falta toda uma caminhada por aí fora. E já abordámos a questão da religião, a questão da espiritualidade, a questão da paz, de uma futura paz universal, em harmonia com todos os homens, num momento tão inquietante em que estamos vivendo hoje e que precisamos de abordar. E o meu mote que vou deixar para encerrarmos este primeiro capítulo é exatamente o mote de que os homens, usando a sua natureza inferior, não se abrem ao amor, abrem-se ao espírito do poder, Sim. abrem-se ao espírito da conquista, abrem-se ao espírito da escolha daquilo que cada um vê que é o melhor para si próprio e para outros, mas não num sentido de amor universal, mas do amor Perfeito, parcial. E perfeito. Isso. aquilo que Einstein falava na conversa, nessa bonita conversa que tu partilhaste connosco, é exatamente esse caminho que a humanidade está trilhando para compreender que o amor, que é a força vital de toda a criação, a transcendência vê-se no amor. Tudo o que está à nossa volta é amor. Toda a Sim, beleza, toda a criação. sim. Tu não consegues ter essa essa sala tão linda que eu tive o privilégio de tu me teres convidado para eu conhecer a tua casa, se não tivesses amor por toda e qualquer coisa que está aí nessa parede, não é? Então, uh, o meu mote é abrirmos um pouquinho a janela para na próxima sessão, encaminharmos o percurso para a tua evolução como homem, como ser humano, né? Dentro deste novo espírito que teres conhecido nessa jogada de bola na parede, Sim. nesse momento tão deslumbrante que te marcou e condicionou no sentido de te recriares no sentido do tal crescimento. Estamos sempre a crescer, não é? Quando estamos abertos a pegar na bolinha e a ver o sorriso dos outros. Perfeito, perfeito. Olha, Jorge, eu te agradeço demais, assim, primeiro o convite gentil para estar contigo. Eu não gosto de me expor, eu tenho medo do palco, apesar de ter ganho a vida toda em cima de palco. Tem um departamento no céu que anota o que a gente não quer fazer e daí bota na frente da gente, entendeu? E é impressionante. Mas com carinho, é uma conversa gostosa, estar contigo é um prazer. Obrigado. E eu resgato coisas minhas também, lembranças que agora mesmo, coisas que eu não tinha pensado há décadas, vieram à tona. Queria só encerrar essa primeira, então, se vamos ter outras, só encerrar essa primeira com duas conclusões do que eu me referi até agora. O Freud, na carta dele, então, ele diz que o homem tem dois lados. Um lado que leva para baixo, um lado que leva para cima. De novo, como todas as grandes religiões ensinaram. E daí, o Freud, que era um pessimista, ao contrário de Einstein, Einstein era um homem otimista, luminoso, solar. Freud não. Freud era um homem lunar e sombrio. Mas esse pessimista do Freud, ele mostra um otimismo em relação a tudo. Então, por exemplo, ele diz tudo isso ipsis letteris, como está lá. Ele diz
tudo que cria laços de afeto entre os homens nos serve de antídoto da guerra. Olha que coisa extraordinária. É extraordinária, é uma afirmação extraordinária. E não é de um noviço, é de um homem no final da vida em cima de um castelo intelectual de investigação psicológica. Tudo que cria laços de afeto entre os homens nos serve de antídoto da guerra. E daí ele diz no final, no penúltimo parágrafo da carta, ele diz a Einstein que, portanto, não são quiméricas nossas esperanças de que a paz mundial possa ser estabelecida num futuro não muito distante. Não são quiméricas. Bravo, bravo, bravo. Deus os abençoe sempre. E, com relação a Deus, uma pequena história de um amigo que revela muito, eu acho, essa coisa toda do afastamento de Deus, sabe? E graças a Deus, Nietzsche falou sobre a morte de Deus, porque realmente o Deus que os homens adoravam estava morto, sabe? Era uma adoração de um cadáver. Aquilo não era Deus. Nesse, Aonde não há amor, nesse magnífico livro, assim falou Zaratustra. tem. Então, realmente, aonde não existe amor, não há Deus. E isso, na próxima conversa, a gente pode aprofundar um pouco de amor, porque amor tem muitos adjetivos. E todo amor restrito tem uma medida de ódio. Se não for amor ilimitado e universal, tem uma medida de ódio. E não nos serve. Não nos serve mais. Já serviu no passado, não nos serve mais. Mas com relação a Deus, tem um amigo já falecido, o senhor Furutan. Ele era persa, mas estudou pedagogia em Moscou. Na época, havia uma ligação muito umbilical, anos 30, 40, 50, entre o Irã e a ex-União Soviética. Ele estudava em Moscou, era Bahá'í, e um dia um amigo chegou para ele e disse: Furutan, que é o sobrenome dele, Furutan, por que tu és diferente? Ele disse: Eu não sou diferente. E o amigo insistiu, disse: claro, tu és diferente. Ele disse: bom, de certo, porque eu sou iraniano, não sou russo. Ele disse: não, 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 não tem nada a ver. Tem um monte de iranianos estudando aqui e tu és diferente deles também. Daí o senhor Furutan disse que ficou com medo, porque na época era proibido falar de Deus ou de religião na ex-União Soviética. Quem o fizesse seria expulso da universidade ou exilado na Sibéria. E a gente sabe que a KGB tinha alunos infiltrados, agentes infiltrados, para tentar fazer aparecer a palavra Deus e religião e daí pegar a pessoa pelo cangote. Então ele disse que ficou com receio que esse amigo estivesse pressionando ele para falar alguma coisa sobre a fé Bahá'í, ou sobre Deus, ou sobre religião. Então, quando o amigo disse que não, tu és diferente dos iranianos também que estão aqui, ele disse: bom, então talvez seja por causa dos meus princípios, da forma como eu conduzo a vida. E daí o amigo diz: ah, não vai me dizer que tu acreditas em Deus. E daí o senhor Furutan diz para ele: deixa eu te perguntar, tu acreditas em Deus? E o amigo disse: não, claro que não. Não posso acreditar numa coisa que os homens inventaram para dominar outros homens. E daí o senhor Furutan diz para ele: eu também não acredito no Deus que tu não acreditas. Eu também não acredito no Deus que tu não acreditas. E é isso. Entendeu? Quer dizer, o Deus que é rejeitado, o Deus que é jogado fora como bebê com a água do banho, esse Deus, alguém que é verdadeiramente crente no Espírito Supremo, que é uma maneira muito melhor de falar de Deus do que dizer o nome Deus, o Espírito Supremo, a essência das essências, o inominável, o incognoscível, há tantos atributos mais interessantes para Deus do que a palavra Deus, que já é tão desgastada. É meio como a palavra sogra, sabe? É difícil acreditar que uma sogra vai ser boa. A minha sogra era uma santa, Deus a tenha, é maravilhosa. Eu me apaixonei pela minha sogra antes de me apaixonar pela Ginuso, sabe? Mas ela já era casada e eu queria bem meu sogro também, então não podia
criar ali na família. Mas é assim, a palavra fica impregnada de uma conotação que não lhe pertencia originalmente. Então é isso, quer dizer, uma pessoa, Abdu'l-Bahá diz que uma pessoa verdadeiramente religiosa se afasta do Deus das religiões que têm ódio. E é isso. Meu querido, não poderíamos terminar este episódio da melhor maneira, com este espírito tão vivo, tão alegre, tão presente, né? Presente nesta esperança, presente nesta vivência, nesta alegria de viver e de acreditar que eu partilho contigo, com o Einstein e com o Sigmund. Sigmund, de que realmente o caminho da humanidade vai ser esse crescimento, é todo um processo evolutivo todo, e mesmo aquilo que estamos a vivenciar, que parece caótico, e de algum modo é caótico, mas faz parte de todo um processo que é o processo da criação, é o processo que se faz através da integração e da desintegração. Aqui nós falamos da vida e da morte, mas não há uma vida e uma morte no sentido espiritual. Há um Exato. contínuo renovar e um contínuo recriar, mas vão recriar sempre com patamares mais elevados, que é aquilo que está destinado ao espírito humano. E destinado Perfeito? ao espírito humano é exatamente esse caminho que eu comungo também com aquilo que tu partilhaste connosco. Meu querido, eu quero agradecer-te muito do coração Obrigado. por este, Obrigado. este momento que tu nos proporcionaste e agradecer-te ainda mais por te teres disponibilizado a continuarmos a nossa conversa. Então, meu querido, eu vou-me Muito despedir e obrigado. aos nossos amigos, meus queridos amigos, não percam a próxima, porque vamos continuar com esta conversa significativa, alegre e que nos vai fazer certamente pensar um pouco sobre nós, um pouco sobre a vida, quem somos nós, qual é o propósito da vida e de como podemos constantemente viver esse amor, vivenciar esse amor e nos tornarmos agentes protagonistas desta unidade em direção à paz, à fraternidade e ao equilíbrio do género humano na sua diversidade. Querido Luís, muito obrigado. Meus queridos amigos, não percam o próximo podcast. Um abraço a todos e até à próxima sessão.